Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Patrícia Alves e esse é o seu canal Tô Muito Aí. E esse é mais um programa gravado, segundo da semana, mas vai entrar na nossa terça-feira, 7 horas da noite. E eu tenho uma outra convidada muito especial. Na semana passada você conheceu a história da Ana Amélia, né, e como é que ela fez para mudar a chavinha da vida dela. E hoje a gente vai falar com uma outra mentorada, que é a Andréa Paz França. E a Andréa tem uma história incrível. E por que eu trouxe a história da Andréa para compartilhar com vocês? Porque dentro da assessoria de imprensa Freedom, né, dentro do programa do IF, né, desse método que eu ensino, tem uma fase ali que eu falo, que eu chamo de fase nota, só para você entender. O que é a fase nota? Eu sempre digo para vocês que para fazer assessoria de imprensa Freedom, especificamente, você não precisa ter feito estágio. Por quê? Porque a gente vai para o mercado, a gente bota a mão na massa, a gente vai para o campo de batalha, porque é ali que você aprende. Você pode fazer todo o estágio do mundo. Se você não for para o campo de batalha e sentir na pele aquilo que você tem que fazer, com todas as dificuldades e com todas as glórias daquilo que você faz, você não está fazendo de fato. Tem muita gente que diz para mim, eu fiz 3 meses de estágio, fiz 1 ano de estágio. Então eu falo, que legal. Qual conta você atendeu? Não, mas eu não atendia nenhuma conta, porque atendia era a jornalista principal. O que você fazia? Eu fazia café, eu fazia clipagem, eu fazia planilha de mensuração, que tudo isso é muito importante, mas então você não fez estágio. Se você não fez o seu mailing, se você não teve que falar com um jornalista, se você não enfrentou isso, se você não teve que fazer um texto, entrevistar alguma pessoa, criar esse material, mandar isso para a pauta, ver isso publicado, você pode ter feito 5 anos de estágio, que não adiantou nada para o campo de batalha, né? Para aquilo que você vai fazer. Por isso que a fase nota, gente, ela é muito importante. Então, se você é uma IF você não, e você está tentado a pular a fase nota, não pode. Tem que fazer, porque ali, eu sempre brinco que ali é o momento de errar. Porque o mercado, gente, ele é implacável. Tem alguns erros que, se a gente comete, a gente deixa uma impressão que não é legal. Então, ali é o momento de você errar, é ali o momento de você aprender, você está acompanhando, você está comigo, você está vendo as aulas, a gente tem as nossas mentorias. Então, esse é realmente o momento de você colocar o seu pezinho na água e começar a fazer. E a Andréia, o que aconteceu com ela, né? Vocês sabem que eu faço Stock Car, e apareceu uma oportunidade na Stock Car Lite, que é a categoria de acesso da Stock Car. O Felipe Batista, né, que é um piloto da Stock Car Lite, que tem um grande currículo, ele estava para ser campeão da Stock Car Lite e ele não tem assessoria de imprensa, não tinha assessoria de imprensa até então. E aí eu perguntei para ele, Felipe, podemos colocar um jornalista para fazer essa assessoria de imprensa? Expliquei para ele mais ou menos como é que funcionava essa história da fase nota e ele topou. Eu coloquei no nosso grupo de mentorados, deixei aberto, né? Quem quer fazer assessoria de imprensa na fase nota para um piloto da Stock Car Lite? E a Andréia foi a única que se prontificou. Até a Ana Amélia falou assim, tinha que ser ela. A Andréia mora em São Paulo, a final seria em São Paulo, a gente já tinha mais ou menos a ideia de que isso ia acontecer. Ela topou esse desafio e passou por muitas coisas, né? Realmente um desafio. Uma coisa interessante é que a Andréia, ela está trabalhando atualmente, no início do processo, depois que ela topou, ela conseguiu um trabalho numa TV. Então, a parte da tarde ela trabalhava, e na parte da manhã ela tinha que se dedicar ao AIF. Isso é uma coisa muito legal, gente, para que a gente entender aqui, junto com ela, que eu sempre digo para vocês, se você tem um trabalho, se você tem outra coisa para fazer, não precisa abandonar, você precisa conciliar até que a assessoria de imprensa se torne efetivamente, né, o seu trabalho, o seu dia a dia. Outras coisas que a gente vai levantar aqui com a Andréa, como é que funcionou, como é que foi falar com esses jornalistas, né? Como é que foi entrar nesse mundo do automobilismo que é tão restrito. Eu brinquei com ela lá no dia, eu falei, Andréa, onde você está aqui? Tem gente que daria uma vida inteira para estar, né? Esse lugar, esse momento, uma grande final em Interlagos. Então, ela vai trazer para a gente um pouco do que foi essa emoção na fase nota. Daí eu queria, então, vamos trazer ela para cá. Tudo bom, querida? Ah, Tá recuperada? tô. Que legal. Primeiro, seja bem-vinda ao nosso canal Tô Muito Aí. Obrigada. Eu queria começar dizendo, dar um feedback aqui, né? Eu queria começar dizendo que eu sei e eu acompanhei, e é muito importante para mim acompanhar todo esse passo a passo de vocês, né? De entender quais são, aonde é que vocês estão emperrando, quais são as dificuldades, como é que a gente dá a volta por cima em cada uma delas, porque a gente percebe, né, que o método, quando a gente segue o método, é possível fazer, mas no dia a dia, no campo de batalha, vão surgindo dúvidas, né, André? Vão surgindo medos. Primeiro, eu queria que você contasse para a gente, primeiro, eu queria que você desse as boas-vindas, vai, para todo mundo, antes da gente entrar nas nossas perguntas.
Oi, pessoal. Boa noite para todo mundo. Feliz em estar aqui. Eu vou contar um pouco da minha experiência, que foi bacana, um pouco morrendo de medo de errar, de não dar certo, mas eu acho que eu consegui, entre erros e acertos, eu acho que eu consegui bons resultados, tanto para mim quanto para ele, né? Quanto profissional. Mas foi assim, morrendo de medo. Uma pessoa que estava apavorada. Agora, você consegue identificar, Andréa, para a gente, qual era o pavor real? Porque se a gente for pensar friamente, olha só como medo, gente, é uma parada muito doida. Porque a Andréa é jornalista, formada, né? A Andréa é jornalista. A Andréa não estava trabalhando em TV, inclusive, então não é uma pessoa que nunca esteve no mercado, né? Ela está no mercado de certa forma. Claro que a assessoria de imprensa é uma parada nova, mas o medo, ele é quase irracional às vezes, né, André? Você consegue identificar medo do que exatamente você teve? Quando você assumiu isso? Eu acho que foram duas coisas que me travaram no começo. Era o falar com a pessoa ao telefone, que era um trauma que eu tinha, É e o verdade. outro era tomar um fora do jornalista. Uhum. Porque quando eu comecei, engraçado, né? Eu tenho 13 anos de profissão, e meu primeiro estágio, como eu tinha comentado com a Patrícia, meu primeiro estágio foi numa assessoria de imprensa. E foi um trauma. E eu jurei para mim que nunca na minha vida, nem que se eu passasse fome, eu ia, eu ia ser assessora de imprensa. Tanto é que 13 anos depois, cá estou, né, revendo Maravilhoso. meus conceitos, porque apertou e a gente tem que se virar, né? O mercado que a gente vive hoje de comunicação, ele é muito restrito. Se você quer trabalhar em televisão, se você quer trabalhar em rádio, em qualquer outro veículo, você tem que ter um QI, você tem que ter gente conhecida, e é um mercado desse tamanho aí, pequenininho. Então eu tive que abrir, depois que eu fiquei desempregada, eu tive que abrir minha cabeça, tive que sair desse mundinho. E aí eu falei, nossa, mas assessoria de imprensa, putz, eu não tenho nada a ver com isso, cara. Depois que o meu primeiro estágio foi tão traumatizante que eu não quis. Eu falei, não, não, não. E fui. Eu falei, quer saber? Esse ano vou me arriscar, não tenho nada a perder. Comecei fazendo redes sociais, eu falei, o que custa tentar, né? Assessoria de imprensa, vai que dá certo, né? Eu sempre tive curiosidade de saber como funcionava, na verdade, como funciona uma assessoria de imprensa. Até porque a maioria das vagas são tudo em assessoria de imprensa. E o que E te chamou aí, para o mercado, então? Foi só o desemprego, assim? É, porque desemprego por desemprego, você poderia ter tentado um estágio, né, em algum mercado. Por que você veio para o IF, ideia? O que não, te então, chamou? assim, na verdade, depois de 13 anos de formada, já como profissional, foram 10 anos trabalhando com televisão, passando por vários setores, e outros veículos ainda não tinha passado por assessoria de imprensa. E eu estava com essa curiosidade. Eu trabalhei no começo do ano numa empresa familiar que não tinha nada a ver com comunicação, e aí acabei perdendo o emprego no começo desse ano, meio desse ano, e aí eu assisti o seu curso. Eu falei, nossa, olha que interessante. De repente me deu um insight, porque eu estava muito assim, acho que eu vou sair dessa área, já estava meio desistindo da área de jornalismo, né? Eu falei assim, bom, vou fazer publicidade e propaganda. Ficava o tempo todo no site de uma faculdade lá, tentando clicar. Vou comprar, vou fazer, vou matricular, e não me matriculava. Fiquei acho que um mês fazendo, tentando me matricular e não conseguia. Aí eu falei assim, bom, vou fazer direito. Também não rolou. Aí eu assisti o curso da Patrícia, vi um comercial, eu falei, nossa, olha que interessante, né? Vou tentar, né? E aí foi a curiosidade. Aí quando eu assisti a primeira aula, que foi a sua aula de apresentação, eu falei, nossa, que legal. Vamos tentar? Pensei comigo mesma, né? Eu já estava desistindo de tudo já, né? Tava até pensando em ir embora do país. Uma coisa louca, né? Falei, quer saber? Vou tentar. Não tenho mais nada a perder. Já tô lascada mesmo, não tenho mais nada a perder. E fui Agora, fazer.
uma coisa assim, você tem trauma de assessoria de imprensa, porque você disse que a sua primeira empregadora, e olha só, gente, uma vez eu falei assim, que bom que você não tem estágio, que bom. Eu sempre digo, eu gosto quando as pessoas falam para mim que não tiveram estágio em assessoria de imprensa, porque eu desconheço, não, claro, eu acho que seria um exagero dizer que eu desconheço pessoas, mas são raras as pessoas que passaram por um estágio de assessoria de imprensa e que, de fato, aprenderam a fazer assessoria de imprensa. Né? Então, eu falo, não tem estágio? Ai, que bom. Bom, você estava lá traumatizada, e aí, nesse final de semana, você viveu junto comigo, né? Eu te deixei bastante sozinha também, para você poder voar, né? Uhum. Você percebe a diferença do trabalho do Consueto para o AIF? Sim, deu para perceber. Eu acho que a maioria ali, boa parte dos assessores que estavam ali eram de assessoria Consueto. Inclusive, eu conversei até com que estava sentada, a gente estava trocando uma ideia, e era uma empresa mesmo, a maioria que estava ali. Então, assim, de AIFs mesmo, acho que só tínhamos nós. Tanto que até me perguntaram, mas o que é um AIF? Aí eu expliquei, né? Na volta, eu tomei carona com uma outra assessora de um outro piloto, e ela vim contando para ela a minha história, falando de como ser um AIF, e ela também achou super interessante. Mas, assim, o que a gente sente é que tem realmente muita diferença. Quando eu comecei, eu não percebia essa diferença, porque como eu trabalhei com assessoria, foi 1 dia, 2 dias trabalhando com assessoria, que não fiz nada, só tomei um esporro e saí chorando de lá. Mãe, vem me buscar, porque eu tô mal. E foi assim que eu voltei para casa. Então, eu não tinha muito contato. Não tinha... Então, assim, o que eu sabia era que eles tinham contas e que eles atendiam essa galera, só gente famosa, tá? Mas aí eu falei, caramba, mas como é ser diferente? Será que eles oferecem pauta, não oferecem... Né? Porque, assim, eu, como jornalista de televisão, recebo até hoje muitas pautas de assessoria de imprensa, e eu vejo muito a diferença do que quando eu escrevo um release com um release que eu recebo de uma empresa de assessoria. Tem uma diferença, assim, você percebe que eles estão mandando, e aí quando você falou assim, a gente tem que direcionar a nossa editoria, você percebe que por mais que eu seja de uma editoria X, eles mandam para você do mesmo jeito, eles disparam para você, e a chance de você ler aquele conteúdo é zero. E eles não atualizam para saber se você ainda está lá na empresa, se você não está. Então, até hoje, eu recebo no meu e-mail pessoal, não é nem o e-mail da empresa. Deve receber um monte, está tudo cheio, né, a caixa, mas o meu e-mail pessoal que me cadastraram. Eu falei, É o que a gente chama de relixo, né? Vai, É. perde seu tempo. Agora, isso é uma coisa, eu não sei se você percebeu lá nesse nosso trabalho do final de semana, que escrever o texto e mandar para mailing é o que a gente menos se preocupa, né? Você conseguiu perceber isso, né? Porque o pessoal, assim, É um pouco mais de relacionamento. e assim, que nem a gente falou, eu não vi acho que nenhum assessor de imprensa entrevistando o seu próprio piloto para mandar as aspas para algum jornal, para o pessoal mesmo, como você me ensinou na lista de transmissão. Acho que eu não vi ninguém fazendo isso. Eu fui lá, conversei com ele estava feliz da vida, pulando, saltitante, né? E eu fui lá, catei como você fez nas vezes que eu não estive presente, né, em Santa Cruz, e na última sábado que eu também não tive presente, que você colheu as aspas dele e mandou para a transmissão. Muita gente aproveitou minhas aspas, inclusive até a Rede TV acabou fazendo uma matéria especial depois com o meu release, falando da vitória dele, até mandei para ele agora, né, os links. Ontem também saiu de novo uma matéria com ele, falando sobre ele, sobre a vitória dele. Então, assim, eu achei que foi bem legal, assim, foi uma experiência diferente, assim, eu nunca tinha entrado no mundo de assessoria, estou entrando agora e tô assim, caramba, não estava entendendo, assim, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Sim. Teoria todo mundo tem, né? O básico do básico. Mas, assim, que nem... Desculpa, na faculdade a gente não aprende isso. Eu não aprendi a fazer release na faculdade, né? O que a gente aprende é mais mexer com jornal,
televisão, rádio. Então, se você me perguntar a linguagem de rádio, televisão e jornal, eu sei te falar como que funciona. Agora, de assessoria, eles não... E a maioria das vagas eram para assessoria de imprensa. Isso, olha que curioso, né? É. Por isso que esse canal nasceu justamente dessa necessidade de mostrar para vocês essa área, né? Porque ela é grande. Você consegue perceber? A gente estava no último dia, só para vocês entenderem, teve uma festa, né? Lá no camarote. E era um mar de gente, né? E eu falei para ele, falei assim, olha, isso aqui, né, é um mar de possibilidades, né, André? Você conseguiu nessa sua trajetória enxergar essas possibilidades todas para o nosso mercado? Sim. No começo eu estava bem deslocada, eu estava assim um pouco tímida, porque era a minha primeira vez, por incrível que pareça, eu sou daqui de São Paulo e nunca tinha ido em Interlagos, eu moro numa cidade, na Zona Oeste para a Zona Sul, para mim foi uma coisa totalmente diferente, assim. Nunca tinha entrado dentro do autódromo, não sabia como que ia funcionar. É diferente quando você está atrás, quando você é o jornalista que está buscando a informação com o assessor de imprensa, do que você ser o assessor de imprensa passando a informação para o jornalista. Essa é uma coisa muito engraçada, porque eu tive... A maioria da minha carreira foi sempre o principal, era o veículo principal, né, da comunicação. É o que recebia o material, não o que dava o material. Então, isso Mas também você foi uma coisa... percebe que o ponto de pensamento nosso é parecido, né? A gente É tá engraçado, também. sabe? Eu Como é que você passei a maior 10, foram 13 anos só nisso. Então, só eu recebendo material de assessoria, mas eu nunca tive desse lado da assessoria. Agora eu estou o contrário. Agora eu sou assessoria passando material para o principal veículo, né? Isso que é engraçado, uma coisa bem interessante. E como é que você fez para vencer? Você citou dois medos, né? Primeiro, de falar o telefone, que a gente teve uma conversa, isso é muito legal, né? Essas turmas todas que eu tive agora, esses meus mentorados, ainda conseguiam falar comigo um a um, né? É muito provável que a partir da escola do AIF a gente não tenha essa possibilidade, até por uma questão de tempo. Então, eu digo que vocês são privilegiados, a gente vai encontrar uma outra forma disso acontecer, mas provavelmente não seja mais um a um. Mas eu me lembro que nós tivemos essa conversa do falar ao telefone, né? Aquilo mudou para você? Foi bacana a partir daquela. Melhorou isso? Quer dizer, como é que você venceu esse medo? Porque você teve que fazer isso. Eu fui com a cara e com a coragem, assim. Eu parei para pensar, eu falei, bom, a pessoa não me conhece, e eu vou falar. Eu falei, quando teve em Santa Cruz do Sul, eu falei várias vezes com a produtora do Sul, lá da RBS, e ela foi super simpática comigo. Eu falei, bom, então não vai me maltratar. Aí, com quem mais que eu falei? Não lembro agora com quem foi, aqui de São Paulo também que eu falei. Agora não me recordo com quem foi, que também foi Como é que. super simpática comigo. Ó, esse é um medo que eu vejo que muitos de vocês têm, tá? Muitos, que é de falar com o jornalista. E eu bato muito nessa tecla. O jornalista é um ser humano como a gente. Como é que foi essa sua experiência de falar com o jornalista, não só ao telefone, mas como você viu essa receptividade deles em relação ao seu material? Eu achei que a receptividade deles foi boa, né? Eu expliquei direitinho o que eu fazia, quem que era o meu assessorado. Até me lembrou um momento que eu atendi já muita assessoria de imprensa quando eu trabalhava em televisão e em jornal também, muita gente assessoria. Então, eu me vi assim no momento que eu falei assim, bom, agora eu sou do outro lado, né? Agora é minha vez. Agora eu tenho que falar com meus colegas da redação que estão lá. Eu já fui da redação também, então eu também tenho que aprender a falar. Então, eu acho que sempre vai ter uma pessoa mal educada, sempre vai ter o mundo não é perfeito, ninguém é perfeito. Mas com jeito, eu cheguei à conclusão de que com um jeitinho, o modo como a gente fala com as pessoas, a educação como a gente trata uma pessoa, ajuda muito nesse processo. Então, por mais que você fique tremendo no telefone, falando, meu Deus do céu, e agora o que eu falo? Gaguejo, não sei o que eu falo, mas saiu, eu venci eu superei, eu botei na minha cabeça assim, bom, não adianta, André, você tem que falar, X acabou e vai. Dá um pé na bunda em você e vai. E fui, entendeu? E
deu certo, assim. Aí depois eu passei a gostar tanto de falar o telefone, que eu falei que eu quero falar sempre o telefone com as pessoas. Gente, porque a formação do mailing é ouro para gente. É ouro para gente. É muito Relacionamento, engraçado. a Andrea viu ali, né, o trabalho que o IF tem junto com o jornalista. A gente tem que ter um cuidado com eles, né, Andrea? Um cuidado, porque o trabalho é muito engraçado, porque às vezes o jornalista ele fala assim para a gente: nossa, o seu trabalho é impecável, né? A Andrea ouviu até alguns relatos ali, o pessoal falando. Gente, é a nossa função. Você só tem que ser Exatamente. muito boa naquilo que você faz. Se o nosso trabalho é assessoria de imprensa, a gente tem que cuidar para assessorar a imprensa, né? A gente não pode ser um dificultador da imprensa. Você não é segurança do assessorado. Isso que é muito legal a gente perceber. Você é um assessor de imprensa. Claro, tem que saber dosar, né? E claro que tem gente mal criada, um jornalista mal criado. Alguns vão ser. Sim, sempre Em tem. qualquer outra função. Às vezes você vai comprar uma roupa, o cara precisa vender para você, a menina precisa vender para você e ela é mal criada. Não é? Bom, lindo. Qual foi a ideia? Você acha qual foi o seu highlight nesse final de semana, assim? Qual que foi mais legal para você nesse trabalho de uma maneira geral? Primeiro que, assim, é engraçado que eu não conhecia metade dos jornalistas que estavam ali, né, assim, que a gente conversou muitas vezes por WhatsApp, uns ficaram até meu amigo, entrou no Instagram, fez amizade comigo no Instagram, e foi muito legal. Eu os conheci pessoalmente ali, me apresentei, falei, oi, tudo bem? Eu sou a Andréia, assessora do Felipe. Ai, tudo bom? Como é que você tá? Olha, eu fiz uma matéria com ele e tal, não sei o quê. Eu escrevi sobre a final dele, que ele ganhou antecipadamente. Falei, que legal. E marquei ele e tal. Falei, que bom. E a gente foi conversando, lógico, eu devo ter errado em algum momento, com certeza, em alguma. Porque assim, a gente fica tão eufórica, tipo, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Eu tô aqui, é a primeira vez, você fica tipo, nossa, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô vivendo? Você não sabe o que você faz, se você. É uma sensação assim, só vivendo para você saber o que você sente. É uma sensação assim que não dá para descrever assim, o que você está passando, sabe? Acho que só depois se acontecer de eu ser realmente uma assessora dele, de realmente ficar com ele, essa sensação de que, nossa, dever cumprido, consegui fazer tudo que eu queria e seguir o ritmo, né, de trabalho, vai ser totalmente diferente, assim, do que dessa primeira experiência, que a gente fica, tipo, nossa, tipo, abobado, né? Tipo, nossa, quanta gente, quanto assessor, meu Deus, eu fiquei assim. E tímida, né? Porque você não conhece ninguém, mas é como eu falei, se eu tivesse ido nos 4 dias, com certeza eu já estava solta, já estava falando tudo que eu podia já. É que no começo eu fico meio receosa, qualquer lugar que eu vá, eu fico assim, meio assim, tipo, então, né? Eu falo, faço amizade, converso com as pessoas, tal, é meu jeito. Mas assim, eu sempre fico um pouco mais assim, quietinha no meu cantinho. E você não foi nos 4 dias porque você está trabalhando na parte da tarde. Exatamente, Uma coisa que é legal a gente pensar. Como que você viu isso? Quer dizer, as pessoas que hoje estão trabalhando, putz, é possível conciliar até que esse trabalho engrene e você possa vir a ser só uma IF? Como é que você viu esse Sim. equilibrar de pratos? No começo foi um pouco complicado para mim, porque, na verdade, a proposta inicial do meu trabalho que eu tinha pego, porque foi muito louco, né? Eu desencanei de tudo, apareceram 2 empregos para mim. Um eu tive que dispensar, porque eu achei que não tinha nada a ver comigo. E o cara ficou super chateado, que pena que você não vai poder vir na entrevista, tal, não sei o quê. E aí, logo em seguida, apareceu esse da TV, para cobrir férias. É um departamento que eu já cobria já, na verdade. Só que eu estava achando que eu ia cobrir na parte da manhã a primeira pessoa. E não, na verdade, eu ia cobrir o pessoal da noite. Então foi mais complicado, porque aí me ferrou, porque a minha ideia, eu já estava até pensando, bom, de manhã eu entrava às 9 horas, saía às 3, dava para fazer as coisas à tarde, se precisasse. Se o Felipe precisasse de mim, eu estaria à tarde livre para ele. Só que não, as coisas aconteceram ao contrário. Era no horário que eu estava trabalhando e que eu não conseguia sair, não podia faltar, porque eu estava começando, né? Mas assim,
Nessas 3 semanas eu consegui conciliar bem, entender, eu consegui fazer uma agenda para fazer só a IF de manhã, fazer um pouco de cada, né? Outros trabalhos também que eu faço, fazer um pouco de IF, fazer um pouco disso, fazer mailing, entrar em contato com o jornalista, falar com o fulano, falar com o ciclano. Me organizei, montei até uma agenda, nem estou com ela aqui agora, mas eu montei uma agendinha para anotar. Então, preciso falar com fulano tal dia. Aí preciso falar com não sei quem tal dia. E fui me organizando, senão eu ia me perder nas contas. Eu ia me perder fácil. Eu já estava meio assim, tipo, uau, meu Deus, e agora? Porque eu já sou assim, né? Eu faço muita coisa ao mesmo tempo. E o meu HD nem sempre vai funcionar toda hora, né? O pulo do gato é a organização, né? A gente organizando, estando comprometido, você consegue dar conta, né? Claro que o ideal é agora você fechar o seu contrato e poder trabalhar só com isso, e aumentando, como a gente tem, dentro da nossa escala da assessoria de imprensa Freedom, né? Sim. O que mais você queria acrescentaria para a gente aí como aprendizado para os colegas? Eu acho que assim, tem que se arriscar, tem que se jogar, e você vai ver que vai ser bem legal. Como qualquer outra área, você vai ter sempre vai levar uma portada na cara, isso é normal, que até no mercado de trabalho você leva a portada na cara, mas é normal, faz parte do seu aprendizado, da sua evolução como ser humano. E eu acho assim, entendeu como funciona a fase nota, você tem a teoria, você tem a explicação, agora você tem que partir para a prática, porque você só vai mesmo saber como funciona na prática. Não é só falando, explicando assim, assim, assim. Você tem que estar na prática ali fazendo. Tomando os nãos, levando sim, saindo feliz. É isso aí. Você tem que se jogar, tem que se abrir para o mundo e vai em frente. Bota a vergonha, como você disse para mim no domingo, bota a vergonha de lado e vai para frente. Ou leva ela junto com você para passear. Ou ela leva junto com você. Tipo assim, ninguém. Que a gente tem, o ser humano tem um problema que a gente olha pra gente e a gente tem muita vergonha de si. É muita insegurança. A insegurança, eu acho que o maior medo do ser humano, talvez não do ser humano, mas talvez o meu, é a insegurança. Acho que as pessoas, eu pelo menos me sinto uma pessoa muito insegura em relação a todos os aspectos da minha vida, assim. Então, isso me deixa tipo, ai, nossa, caramba, será que essa pessoa não vai... Já pré-julgo a pessoa sem saber o que ela está pensando. E às vezes ela não está nem pensando aquilo de você. A gente tem esse hábito de pré-julgar o que os outros estão pensando. Imagina, como é que você vai saber o que o outro está pensando? É um hábito escroto, né? Tonto, né? Da nossa parte. Uma autossabotagem, na verdade. Uma autossabotagem. Né? Meu autossabotador foi terrível comigo nesses... Você falou isso, inclusive, né? Você falou, meu autossabotador tentou. Meu Deus do céu, ele queria me jogar do penhasco. Falei, caramba, socorro, esse sabotador tá que tá. Cheguei a tomar até banho gelado para ver se ele... Filho, sai de mim, sabe? Ele ficou ali do meu lado, ali, me cutucando. Até que eu falei assim, sai, dá um espacinho para mim, que agora sou eu. Agora você fica aí. E foi. E essa coisa de sabotador, eu até conversei isso com a minha mãe, né? Que ela estava num momento muito bom, e ela estava sentindo uns medos. Eu falei, mãe, é o seu sabotador te enchendo o saco. Aproveitei isso. E olha que interessante, porque na entrevista com a Ana Amélia, na semana passada, ela falou a mesma coisa. Ela falou, a sua aula de sabotagem eu voltei para ver 2 vezes. Então, vou colocar a aula de autossabotagem de novo aqui no final, para quem não viu, para quem viu, ver de novo, porque ele se manifesta de formas diferentes e ele é muito ágil, né? Ele tem esse autossabotador, ele tem uma maneira de colocar as vezes. Parece muito rápido e fica. Se deixar, ele fica. Ele gruda em você que nem carrapato. É um horror. Uma coisa horrível. Você deitava na cama, botava a cabeça no travesseiro e falava assim, meu Deus do céu, de noite ele não vinha, mas quando chegava de manhã, ele estava lá do meu lado. Ele dormia comigo e acordava comigo. Falava, isso não está certo. O que você acha que foi mais importante? Porque essa é uma linha tênue, né, André? Então, assim, o autossabotador está ali,
é interessante que você conseguiu identificá-lo, eu acho que esse é um aspecto, né? Identificar que isso está acontecendo e não fugir dele, mas dentro desse processo do enfrentá-lo, o que você acha que mais te ajudou a enfrentar esse autossabotador? Eu acho que foi a minha força de vontade de querer e vencer, sabe? Não, eu quero fazer, eu vou fazer. Não tenho nada a perder. Acho que essa foi o meu mantra que veio na minha cabeça. Eu falei, não, você vai ficar me enchendo o saco aí do meu lado, você vai ficar do meu lado me cutucando, né? Mas vou deixar você um pouquinho de lado e eu vou fazer isso morrendo de vergonha, com toda cara e coragem. E fui. Então, eu acho que foi essa força de vontade mesmo, de querer fazer acontecer. Porque eu pensei, pô, é você, é o seu nome, é você como jornalista, né? Não é só o seu assessorado, é você também como assessora. Então, chuta o sabotador para o lado, deixa ele preso ali um pouquinho, depois você volta com ele, quem sabe? Mais ou menos isso. É porque ele vai voltar mesmo, né? Ele vai e volta. O momento que você tiver sensível, em algum momento que você tiver muito sensível da vida, ele vai voltar. Não tem jeito. Principalmente nós, mulheres que temos, imagina, aquele mundo de hormônios, quando estamos naqueles dias, vai e volta, não tem jeito. O autossabotador, ele surge principalmente na insegurança, porque insegurança, Sim. quando você não tem segurança de fazer uma coisa, isso gera medo, e o medo traz, ou você foge, ou você cria uma desculpa, ou você enfrenta. Muito legal. Eu queria te dizer que eu fiquei muito orgulhosa. E o medo é uma coisa que eu tenho trabalhado muito, eu trabalhei muito isso em vários cursos, porque o que me impedia de fazer as coisas? O medo. Mas o medo de quê? O medo de errar. E eu queria, na verdade, a verdade, a minha mente pensava assim, eu quero ser perfeita, eu não quero errar. Mas assim, eu parei para pensar, eu não sou perfeita, eu não nasci sabendo, eu não sou obrigada a saber, eu estou aprendendo. Se eu nascesse sabendo, eu não precisava comprar um curso, não precisava fazer nada, eu já saberia tudo. Já seria uma autodidata nata, né? Perfeito. Eu sempre penso assim, então, mas é engraçado isso. Então, esse medo é medo mesmo de errar, e a gente sabe que a gente vai errar, medo da crítica. E aí, quando você olha agora para os resultados, né? Você teve resultados incríveis. Conta para a gente. Nossa, foi fantástico. No primeiro, por ele estar começando, ele ainda não ser conhecido, ele até estava comentando comigo no autódromo no domingo. Ele falou, poxa, agora você coloca meu nome na internet, tá lá, Felipe Batista, nossa, já sai em tudo quanto é jornal, tudo quanto é lugar, me replicam. Ele tá super feliz com isso. A mãe dele também veio falar comigo, né? Eu conheci a mãe dele, os pais dele, e vieram falar, nossa, meu filho agora tá conhecido, ele tá super feliz, que agora todo mundo sabe quem é o Felipe Batista, porque até então ninguém sabia quem era o Felipe Batista, era um piloto, uma pessoa comum. E hoje, grandes veículos, eu consegui em veículos que eu jamais, eu pedi um espaço na mídia. Será que você consegue fazer uma notinha falando do Felipe, alguma coisa assim? Olha, ele é legal, ele é gente boa. O cara pegou e foi fazer uma matéria com ele, uma entrevista com ele. Eu não estava nem pensando numa entrevista com ele. E essa entrevista foi replicada em vários sites, entendeu? Foi muito legal. Eu sempre falo para vocês, né, gente, no canal, exatamente isso. Você imagina um jornalista, vamos pegar um exemplo aqui, sei lá, da Motorsport, né, .com, que é um grande veículo internacional, inclusive, ou até a própria Rede TV. Gente, eles estão ali, eles têm muita coisa para fazer. Qual é a chance principalmente se o cara só cobre a categoria principal, que a Andrea conseguiu colocar, porque tem gente que pode pensar assim, mas é fácil, ele está ali na Stock Car. Não, gente, é light, passa na Rede TV, as pessoas não acompanham, as pessoas acompanham a categoria principal. Então, assim, pouco divulgada. A Andrea ligou, ela fez follow com esses jornalistas, que é o que a gente ensina na fase nota. Ela contou para eles quem era Felipe Batista, né? Que dela falou assim: ele é um cara legal. Não, ele não é um cara legal, ele é um puta de um piloto. Ele tem chips YZ, ele é o piloto mais jovem a vencer na Porsche. Ele tem uma história linda. Eu vendi a imagem dele, eu vendi ele era meu produto, eu fui lá e vendi ele. Imagem, reputação
e marca. Ele só, né, e ele não, a gente foi ajudando, e esse é o trabalho da assessoria de imprensa Freedom, ajudar a construir a imagem, reputação e marca do cliente. Que legal, André, eu fiquei muito feliz, né, de você ter, primeiro de você ter, né, abraçado essa ideia. Por um momento eu achei que ninguém ia pegar, eu ia ficar frustradíssima se ninguém pegasse, porque era uma Na baita verdade, eu falei e assim, na verdade... eu sei que muitos de vocês não pegaram por medo, né? Porque eu falei que não precisava estar em São Paulo, podia fazer de qualquer lugar. E eu sei que muita gente não pegou por medo e tá tudo bem. E é por isso que eu trouxe a Andréia aqui para vocês hoje, para mostrar para vocês que ela também tinha medo. Eu vou ser bem sincera, quando você colocou no grupo, eu também fiquei meio assim, ai, será que eu pego? Será que eu não pego? Fiquei meio assim, será que eu me arrisco? Eu fiquei, não sei, bateu alguma coisa em mim, eu falei, putz... Volta para a tela só, porque você está com metade, você tá só com metade do rosto. Não, do lado contrário. Aí. Não. Meu Deus. Olha lá, olha para a telinha. Você está vendo que você está fora da tela? Dá vontade de dar um tapa na cara, assim, para você. Do lado contrário do que você está virando ao rosto. Contrário, Déia. Aí. Nossa, que loucura. Você está vendo que você está fora da tela? Você está se enxergando na tela? Você está vendo que você está fora? Aê! Pronto, me arrumei, a cadeira virou. Pronto. Bora, senão depois eu não consigo nem... A gente não consegue nem recortar isso aí. Não, tá bom. Vamos voltar, ó. De novo. Teve gente que não pegou por medo, eu sei. Algumas pessoas relataram para mim, falaram, ai, Patrícia, mas eu não conheço automobilismo. A Andréia também não conhecia, né? Eu conhecia a área de esportes, mas assim, não era uma coisa que eu fazia toda hora, entendeu? Mas automobilismo é uma coisa da qual eu não sabia muito bem, nunca entendi muito bem como funcionava. Quem mais entende essas coisas aqui em casa é meu pai, que é amante de automobilismo, mas assim, X, né? Mas no começo eu fiquei... Aí eu falei assim, nossa, mas coitado, né? Putz, o menino tá crescendo, ele vai ser um fenômeno, né? Pensei comigo, eu falei, putz, acho que não custa nada querer ajudar, né? Dar um suporte para ele. Vamos ver, vamos tentar. Aí foi quando eu falei, posso tentar. E aí você falou com ele e tal, e ele foi super simpático comigo no briefing. A gente teve uma boa afinidade, a gente conversou pra caramba. E, nossa, foi muito legal, assim. Foi uma sintonia legal, assim, vamos dizer. Ele se simpatizou comigo, eu simpatizei com ele, deu um trabalho legal, assim, vamos dizer. Boa. Então, bora, gente. Obrigada, Andréia, pelo seu tempo, parabéns pelo trabalho. Depois eu quero que você coloque essa sua clipagem lá na nossa comunidade. E eu gostaria que você colocasse um relato para eles lá, para o nosso, né, que vocês trocassem essa figurinha. Sim, claro. E agora, tem mais duas perguntas, só duas perguntinhas. Você tinha escolhido a área da saúde, eu quero saber se você mudou de ideia, vai para o esporte agora? Olha, fiquei tentada, viu? Fiquei tentada. Não vou dizer que eu não gosto de esportes, porque eu gosto, sim, de esportes. Eu tenho... Até então, a paixão do brasileiro é futebol, né? A gente nunca pensa em automobilismo. O resto dos esportes é tudo super desvalorizado. O que mais valoriza hoje é o futebol. Não, mas, isso enfim, não é verdade. A gente está sendo injusta, tá? A imprensa tem bastante espaço, cada vez mais, para esporte. Não, o que eu percebi é que claro, o futebol ele é muito grande, mas a gente dizer que também é valorizado, eu acho que a gente está exagerando na conta. Não, modo de dizer, assim, na minha visão, quando eu não estava no automobilismo, o que eu percebi era que todo mundo só falava de futebol. Falei, meu Deus do céu, esquece o futebol um pouco, né? Vamos falar de outros esportes, vamos valorizar os nossos profissionais daqui, né? Os nossos jovens talentos daqui. Não tem só futebol, tem outros esportes também, né? É muito legal e a gente percebe as mídias abrindo espaço para outros esportes mesmo. Agora, gente, o que eu acho que é sempre interessante a gente perceber como o AIF? Sabe por que o futebol também tem tanto espaço? Claro, além do brasileiro gostar muito. Porque o jornalista está ali na redação, ele precisa falar de um esporte. Cara, ele vai falar do quê? Ele vai ficar buscando? Ele não tem nem tempo para isso. Né? Se você não faz um follow... Por exemplo, se nós pegarmos hoje a assessoria de imprensa de hóquei, nós vamos procurar os jornalistas de hóquei, a gente vai procurar histórias legais de hóquei e a gente vai buscar cavar espaço para hóquei. É assim que o assessor de imprensa Freedom trabalha. A gente não trabalha com fácil. O fácil é o fácil. A gente trabalha com o que a gente tem na mão,
que é o que a Andrea fez. Ela foi lá, ela pegou o Felipe, que é um ótimo piloto, um piloto especialmente talentoso, só que precisa buscar espaço para o Felipe na mídia. E tem espaço para ele, só que tem que cavar. Entende? Tem espaço. Ela viu, ela foi buscar e ela conseguiu grandes resultados para ele na mídia. Agora, se não tem uma assessoria de imprensa fazendo isso, ia terminar o campeonato e ia ter ia lembrar dele. Tem algumas possibilidades, os veículos que estão cobrindo light iam dar, porque estão fazendo isso, e os que não cobrem light iam continuar sem falar dele. Por isso, gente, que é preciso entender isso e ancorar e mostrar isso para o seu cliente na hora que você for vender esse serviço. Mostrar para ele que o espaço você cava, é o teu trabalho. Porque o jornalista na redação não tem obrigação de falar sobre o seu cliente. Nem porque ele pode ser bonzinho, ele pode ser querido, ele pode ser gente boa, mas ele tem que ter uma boa história para contar. Sim. Você, assessor, tem obrigação de saber que história é essa e vender essa ideia para o jornalista. Isso que a gente faz, trocar ideia. Às vezes, ali na sala de imprensa, a Andréa viu isso, o jornalista está passando, fala: escuta, vem cá, estava pensando aqui, putz, aconteceu isso, o que você acha da gente falar isso? É uma troca de ideia. Por isso que o pulo do gato para vocês, IFs, é mailing, networking, relacionamento e buscar boas histórias. A buscar boas histórias. Não precisa ser o Felipe Batista. Se a gente tivesse fazendo assessoria de imprensa para o segundo colocado, para o terceiro colocado, a gente ia colocar eles na mídia. Eu li uma matéria muito legal hoje sobre sobre Ayrton Senna e tal, de que ele teve uma época que o Senna não era, né, a principal estrela, mas era só ele que saía na mídia, era só ele que dava entrevista. Saca? Então, isso é muito legal. O Felipe, se nós estivéssemos trabalhando com o segundo ou terceiro colocado, era com eles que a gente ia trabalhar contando boas histórias. Né? Contando boas histórias. É isso. E aí eu queria que a gente fechasse, assim, o que é para você hoje, Andréa, a assessoria de imprensa Freedom? O que isso trouxe para a sua vida efetivamente? Você começou o ano... como é que você termina esse ano de 2021? Olha, eu vou fazendo um balanço, um resumo geral. Eu acho que foi um ano diferente para mim, de uma coisa que eu não estava esperando e que as coisas não acontecem por um acaso. Eu comecei numa área, terminei em outra e era uma curiosidade. Parece que a gente atrai aquilo que a gente pensa, né? Porque eu ficava pensando muitos anos pensando na assessoria de imprensa, ficava com esse negócio na cabeça. E parece que a gente atrai aquilo que a gente quer. E eu achei muito interessante o curso, assim, eu achei que valeu muito a pena eu ter investido, ter aprendido e ter tido essa experiência. Então, assim, é uma coisa que eu levo para o resto da vida, assim. Entre erros e acertos, como eu sempre digo, eu levo para sempre, assim, uma experiência incrível que milhões de pessoas gostariam de estar no meu lugar, como você falou. Eu lembro até daquele filme Diabo Veste Prada, que milhares de garotas gostariam de estar no seu lugar, e para estar ali sendo a assessora da Miranda Priestley, sabe? Mais ou menos isso. Então, eu me senti mais ou menos isso. Milhões de pessoas se matariam por esse trabalho, sabe? Mas e é uma experiência, como você falou. Não, você é mais boazinha. Você não é a Miranda Priestley. E a coincidência, né? Porque o filme, a jornalista, a menina Anne Hathaway é uma jornalista e se chama Andrea, coincidentemente. Então, é um filme no qual eu me identifico pra caramba. Que legal. Muito bom. Deia, obrigada, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Agora você já sabe, tem que fazer clipagem, planilha de mensuração, vamos apresentar isso para ele. E a partir agora de janeiro, a gente se jogar na fase matéria, porque você está pronta para buscar o seu primeiro contrato. Eu estou muito feliz, a gente está finalizando essa fase nota. Você sabe que a comunidade é uma coisa que você vai ter ali, essas pessoas vão estar com você ali o tempo todo. Então, vamos trocar essa experiência, vamos doar um pouquinho de tudo isso que você aprendeu. Esse momento nosso aqui é um momento de doação mesmo, né? Quando a gente doa,
automaticamente a gente recebe. Isso é lei da natureza, não tem nada que se possa fazer de diferente, né? Lembra, aliás, eu disse isso na etapa passada, você recebe na medida exata do que você paga, né? Então, muito obrigada pela sua companhia nesse final de semana. Obrigada por ter acreditado na assessoria de imprensa Freedom. Eu fico muito feliz que isso tenha acontecido. Obrigada pela oportunidade. E eu espero que o seu trauma de assessoria de imprensa tenha se dissipado para sempre. Vai se dissipar, com certeza. É um processo. Acho que já foi, já começou, já está naquele resquício da memória, já está lá no fundinho da memória, quase apagando já o HD. Vou deletar agora. Maravilha. Pessoal, obrigada para quem acompanhou. Essa conversa é uma delícia. Eu quero trazer mais de vocês aqui para contar um pouco essas experiências que vocês têm sentido fazendo assessoria de imprensa Freedom, porque a gente sabe que o mercado para o jornalista, ele não está fácil. A gente está vendo notícias de demissões, e aí quando você olha para um autódromo lotado de oportunidades, eu falo, gente, tem muito espaço para vocês em várias outras áreas, em vários outros momentos, mas não é fácil fazer, né? Por isso que eu faço questão de trazer vocês aqui, porque precisa de paciência, precisa vencer o sabotador, precisa vencer o medo, precisa fazer um bom mailing, precisa estar disposto a aprender, né? E aí, só que quando você vence essa arrebentação, aí você começa a nadar nesse mar incrível. Eu faço isso há 25 anos. A Andréa me viu em atividade esse final de semana. Para mim, é como se fosse sempre o primeiro ano de tão feliz e de tanto que eu amo aquilo que eu faço, né? E foi legal compartilhar esse momento com você, viu, Déia? Eu que agradeço, Paty. Você deve ter me aguentado muito esses meses, né? Foi ótimo. Eu amo cada um de vocês, de verdade. A grande alegria para mim, a minha missão e a minha grande alegria, e eu disse isso para vocês, é ver vocês caminhando, né? O que me deixa triste é quando eu vejo que vocês empacam. Quando vocês empacam por coisas bobas, vocês nunca empacam porque não entenderam o método. Vocês empacam porque tem medo. Vocês têm medo do fracasso, vocês têm medo de falar com o jornalista, vocês têm medo. Medo é o principal motivo hoje que trava alguns de vocês. E às vezes é uma pena porque eu olho e falo, gente, esse profissional é brilhante, brilhante. A hora que vencer o medo, vai chegar onde quiser. E é legal porque eu vi esse processo de você vencer o medo, eu vi o processo da Ana vencer o medo dela, e eu percebo que quando isso acontece, parece que abre tudo e vocês vão em frente. Então, parabéns por ter vencido o seu sabotador. Né? No round, check! 1-0 para você. Beijo, gente. Nós não estamos ao vivo, não vamos entrar ao vivo. Então, deixe o seu comentário aqui para a Déia, vai lá na comunidade, fala com ela, sugiram novos temas, tá? Se você não é um AIF, sugere um novo tema. Se você é um AIF, sugere tema também para a gente falar aqui na terça-feira, que é esse meu momento de doação, né, para as pessoas que não estão ainda nessa área, mas tem muita gente acompanhando a gente. Isso é muito legal, tá bom? Um beijo para cada um de vocês. Beijo, Déia. Obrigada. Beijo, gente. Tchau. Pelas pistas. Beijo, Beijo, gente. Tchau.